Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto e consequência, vamos tratar pontualmente do Instituto da Accountability. É isso aí. A Accountability, pessoal, não produz uma tradução específica própria. Você vai encontrar especificamente a expressão prestação de contas. Você também vai encontrar referência a controle, vai fazer inclusive referência à fiscalização e vai denotar para alguns estudiosos uma das referências que é o compliance. Então, pessoal, a accountability é uma expressão que vai denotar de forma segura e precisa dois pontos específicos, que é a transparência associada com o dever de prestar contas. A contabilidade, portanto, é uma das características da atividade financeira e denota a ideia de transparência e dever de prestar contas à sociedade, ao cidadão, por parte do poder público relativo aos gastos da coisa pública, da máquina pública, da res publicae. Portanto, no conceito específico acerca da matéria, a contabilidade significa especificamente a transparência e o dever de prestar contas por parte do poder público relacionado especificamente aos gastos relativos à máquina pública. Pessoal, a contabilidade ela vai estar ligada nesse sentido a três controles pontuais: o chamado controle interno, o controle externo e o controle popular. Repito, a contabilidade não tem uma tradução própria específica. Se você tiver a curiosidade de traduzir, inclusive no Google, vai estar lá prestação de contas. Se você pegar alguns manuais específicos da matéria, vai fazer referência ao controle e fiscalização. Então não existe uma referência pontual, pelo menos na linguagem da doutrina brasileira, uma referência pontual de adaptação da tecnologia. Mas podemos dizer, doutrinariamente, que a contabilidade é uma relação intrínseca entre transparência e dever de prestar contas pelo poder público, relativo a todos os gastos relacionados à máquina estatal. E isso reverbera três pontos de controle: o controle interno, o controle externo e o controle popular. Vamos aqui, pessoal, vem comigo especificamente a esse diagrama aqui de informações. Muito importante, muito elaborado aqui nesse sentido, em prol para teu aprendizado. Aqui nós estamos colocando, portanto, todos os viés de controle relacionados à contabilidade. Começaremos pontualmente, pessoal, com o controle interno. Bem, no que se refere ao controle interno, é o controle, pessoal, realizado individualmente por cada poder. Como assim? Vem comigo a leitura do artigo 70 da Constituição. Olha o que diz: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, a aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante com controle externo e pelo controle interno de cada poder. Então vem aqui comigo, olha só, toda e qualquer fiscalização contábil, financeira, orçamentária, profissional e patrimonial das unidades federativas, inclusive no âmbito da sua administração pública descentralizadas, e aí incluímos, pessoal, autarquias, fundações públicas, empresas estatais. Das empresas estatais, nós temos sociedade e economia mistas e empresas públicas. Todas elas, pessoal, fazem parte da sistemática do controle interno quando não é exercido por meio de outro poder. Quando não há, portanto, a ingerência de outro poder no que tange, no que se refere à fiscalização orçamentária, financeira, contábil, operacional
e patrimonial de cada unidade federativa. A título de exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, nós temos as corregedorias. Cada unidade federativa possui suas corregedorias no âmbito do Poder Judiciário. Então veja, esse controle que é feito por parte das corregedorias tem um viés pontual específico, pessoal, de buscar a lisura, buscar o equilíbrio, a transparência, prestando contas para a sociedade relacionados pontualmente, pessoal, aos gastos, aos dispêndios, tudo que reverbera, portanto, a atuação da máquina estatal. Isso é feito no momento inicial, internamente, sem que haja a atuação de um outro poder. Contudo, o próprio artigo 70 da Constituição fala da existência do chamado controle externo. E o que é o controle externo? O controle externo é o referida fiscalização financeira, contábil, orçamentária, profissional e patrimonial por parte de um poder perante o outro. Nesse caso pontual, no que tange ao controle externo, estou destacando aqui para você o chamado controle parlamentar. Bem, vem aqui comigo. Controle parlamentar, pessoal. O controle parlamentar, ele pode ser dito direto, quando ele é feito pelo próprio Poder Legislativo, pelo próprio Parlamento. No caso específico da União, é feito pelo Congresso Nacional, está aqui para você, Congresso Nacional, mas as unidades federativas, elas têm especificamente, pessoal, seu poder legislativo, que exerce controle das contas. A prefeitura submete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, enfim, perante quem, gente? Perante a Câmara Municipal. O governo do Estado submete perante a Assembleia Legislativa. Agora veja, o controle externo feito diretamente, que é o controle parlamentar direto, ele tem uma outra vertente igualmente de controle, que é inclusive previsto especificamente, pessoal, olha só, no que tange pontualmente ao artigo 71 da nossa Carta Magna. Então vamos aqui. O controle externo a cargo do Congresso Nacional, o dispositivo só está repetindo informações, será exercido com o auxílio do quê? Dos Tribunais de Contas da União. Os Tribunais de Contas da União, pessoal, eles exercem um outro modus operandi de controle, um controle parlamentar indireto. Esse controle parlamentar indireto, ele é executado pelos Tribunais de Contas. Só que esse controle parlamentar, pessoal, ele é exercido na condição de auxiliar do Parlamento, do Congresso Nacional, em sendo Tribunal de Contas da União. Porque quem realiza propriamente dito o controle, pessoal, é o Congresso Nacional, é a Assembleia Legislativa, é a Câmara Municipal. Ou seja, o Poder Legislativo, auxiliado pelos seus respectivos Tribunais de Contas. Cuidado! Não há mais autorização por parte da Constituição de criação de novos tribunais de conta municipal. Não pode um município específico qualquer criar um tribunal de contas próprio para aquela municipalidade. Há unidades federativas, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem o Tribunal de Contas do município, evidentemente, e tem o próprio Tribunal de Contas do Estado. Mas isso é uma realidade anterior à Constituição Federal de 88. A Constituição de 88, ela expressamente, ela veda pontualmente a criação de novos tribunais de contas municipais. O que existe, de fato, dentro da esfera do Pacto Federativo, é o Tribunal de Contas Estadual exercendo o controle externo no que tange às contas dos municípios, inclusive toda a composição de órgãos e entidades criadas que fazem a composição da administração pública indireta. E aí cito para vocês, mais uma vez, autarquias, fundações, enfim, empresas estatais. Essa, por sua vez, compreende empresas públicas e sociedade de economia mista.
Então, é um assunto muito complexo. Não tem como eu tratar isso nessa aula. Aqui o objetivo é te apresentar os primeiros passos para você compreender no final do nosso semestre o controle externo. Dando seguimento aos nossos trabalhos, pessoal, inclusive eu coloquei aqui pontualmente o âmbito de incidência. Inclusive vou tratar com vocês um recente julgado pontual do STF, inclusive teve a participação por decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes acerca do controle de constitucionalidade exercido pelo TCU. Há uma polêmica que envolve a matéria, que vai, nesse sentido, pessoal, merecer um tratamento claramente dado em uma aula específica, inclusive bastante longa. Bem, compreendido isso, vamos partir para um próximo controle, pessoal. É o controle jurisdicional. Não é de hoje que sabemos que o Poder Judiciário ele pode perfeitamente, pessoal, realizar o controle dos atos praticados por parte do Poder Executivo. Bem, nessa temática pontual, eu te convido especificamente à leitura da Lei 13.105/2015, que trata pontualmente, pessoal, do Código de Processo Civil. Nessa medida de ser, vamos ler especificamente o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, que está previsto categoricamente, pessoal, no artigo 3º do CPC atual, Lei 13.105/2015. Olha o que diz. Não se excluirá de apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. E na mesma toada e consequência, nós temos que, no artigo 2º, a seguinte informação. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. Então veja pontualmente, pelo princípio da inércia, em que exige de forma categórica a observância do princípio do impulso oficial, que o Poder Judiciário, ele, para atuar exercendo a sua função constitucional, por medida de regra, tem que haver provocação da parte interessada. Então, pessoal, pegando esse raciocínio, esse gancho, vem aqui comigo. Olha só, nessa medida de ser, a Constituição ela aponta uma série de remédios constitucionais que, dentre eles, pessoal, destaco para vocês a ação popular, que é bem mais conhecido por todos. Veja que todos esses remédios constitucionais, habeas data, habeas corpus, mandado de segurança individual ou coletivo, mandado de injunção individual ou coletivo, a ação popular, destaquei porque é mais conhecido por aluno de primeiro contato, né? A ação civil pública, todos eles são verdadeiros remédios constitucionais. Agora, pessoal, dando seguimento aos trabalhos, tais remédios constitucionais têm clara e translúcida previsão constitucional e são mecanismos, são veículos utilizados, provocando-se a tutela jurisdicional, provocando-se o Poder Judiciário para que haja a tutela jurisdicional justamente para realizar a fiscalização da atuação do poder público, no que tange pontualmente ao erário. Pessoal, além dos remédios constitucionais, nós temos o controle de constitucionalidade. Sabemos categoricamente que a Constituição, numa visão positivista, ela é um texto político-jurídico constitutivo do Estado. Decorre pontualmente a Constituição do exaurimento do poder constituinte originário e estar na famosa frase do preâmbulo da Constituição que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. Bem, nessa medida de dizer, está claro que a Constituição decorreu categoricamente do exaurimento do poder constituinte originário.
É através do poder constituinte originário em que se cria um Estado, em que se cria, portanto, pessoal, a estrutura de organização interna, inclusive a organização política administrativa, que, como sabemos especificamente no artigo 18, absorvendo o Pacto Federativo, nós temos como organização política administrativa da República Federativa do Brasil, que é o país, que é soberano, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses todos autônomos. Esses todos autônomos. Então, pessoal, nessa medida de dizer, quando há um influxo de um comportamento, seja inclusive mediante uma lei, seja inclusive por parte de um ato administrativo, que é o foco específico da Contábeis aqui no nosso exame, pode haver tranquilamente, pessoal, o controle de constitucionalidade, seja de forma difusa, ou seja, na medida e consequência que desde um juiz de base ou monocrático até os tribunais todos, tribunais de justiça, o próprio STJ, o próprio TST, o TRF, todos os tribunais, o próprio STF, realiza esse controle. Agora, pessoal, evidentemente, respeitada, observada a cláusula de reserva de plenário. Lógico. Mas, dando seguimento, nós também temos o controle concentrado, que é feito pelos órgãos de cúpula, os órgãos de controle máximo. E aí destaca-se a Constituição, dois grandes órgãos que realizam o controle de constitucionalidade concentrado, que é no âmbito dos estados, tendo como parâmetro de paradigma a Constituição Estadual, os tribunais de justiça, e no âmbito nacional, eu não posso nem falar federal, que seria uma impropriedade, é no âmbito da nação, nós temos o STF. O STF ali agindo categoricamente como guardião da Constituição, por força e espírito determinado no artigo 102 da Carta Magna. Então veja, nessa medida de dizer, o controle concentrado exige um rol de legitimados específicos, definidos pontualmente no artigo 103. E aí nós temos uma série de disposições associadas em que autorizam o ajuizamento de ações diretas de constitucionalidades e outros fenômenos de controle de constitucionalidade e ações próprias. Nós temos assim, portanto, a ADI genérica, a ADI interventiva, está até aqui, ó. Vem para cá. Olha só. ADI genérica, ADI interventiva, ADC, ADO, ADPF, enfim. Tranquilo? Professor, então o Accountability ela é introspectiva, interdisciplinar, com vários ramos do próprio direito? Sim. A Accountability ela vai ter como ponto crivo uma série de ingerências em diversos ramos do direito. Pessoal, além do controle interno e do controle externo, nós temos o controle popular. Aqui, preste atenção. Olha só. É um controle muito negligenciado nos livros. Os livros mais voltados para concursos gerais, a gente vê muito, e talvez a preocupação em razão de bancas como a CESP. Então, nesse sentido pontual, o controle popular, como o próprio nome está te denotando o entendimento, são as circunstâncias em que o cidadão administrador ele realiza diretamente ou por intermédio de órgãos a fiscalização, o controle e a exigência pontual, pessoal, na condição de cidadão, na condição de administrado, a prestação de contas por parte da administração pública, por parte do poder público. E esse controle popular, pessoal, ele sempre se faz por ingerência do cidadão na condição pontual de administrado. Então, ele o faz perante órgãos, olha só, foca aqui, perante órgãos do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário. Pessoal, quando eu for tratar pontualmente da Accountability
na lei de responsabilidade fiscal, vou voltar a alguns conceitos elementares que denotam uma percepção de teoria geral do Estado que fazem referência à percepção do que é democracia. Mas, sem muitas delongas, nós temos que a democracia ela tem, no mínimo, no nosso modelo, na nossa realidade de democracia, nós temos duas vertentes claras de sua manifestação. A democracia na sua percepção direta e na democracia na sua percepção indireta. Por que isso? Faz bem para a saúde gravar a seguinte frase: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Inclusive, está lá no artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Desculpa, turma. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Bem, pessoal, de onde que emerge o poder? Do povo. Vimos pontualmente no início da temática do nosso estudo que o Estado tem como elemento humano o povo. Então, pessoal, não seria confuso nós entendermos que existe o controle popular. Mas, dando seguimento à nossa trajetória, a democracia, na sua visão, portanto, direta e indireta, somada, ela é consagrada no Brasil como democracia participativa. Por que isso? Porque ela reconhece que o povo ele pode designar representantes políticos que vão, evidentemente, ocupar cargos no poder legislativo e no poder executivo, ou diretamente, pessoal, nos termos que a Constituição autoriza. A Constituição autoriza a democracia direta exercida pelo povo nas seguintes hipóteses: plebiscito, referendo, iniciativa popular, denúncia nos órgãos de controle externo, e nós temos também, pessoal, a ação popular. Então, olha que lance interessante. A ação popular, ela faz parte tanto do controle popular, quanto o que, gente? Do controle jurisdicional, consagrando como remédio constitucional. Bem, eu não vou adentrar nas polêmicas em que envolve os remédios constitucionais, mas há juristas que não incluem a ação popular no âmbito dos remédios constitucionais. Mas como a doutrina majoritária, na qual eu entendo como cabível, traz entendimento que faz parte do corpo dos remédios constitucionais. Então, vamos seguir, até porque é só para nosso ponto de vista uma observação. Tranquilo? Tá de boa? Beleza? Então vamos recapitular, porque relembrar é viver e viver é saber, né, gente? Vamos aqui de novo. Não custa nada. Eu quero que você aprenda. A contabilidade, pessoal, nada mais, nada menos, é uma das principais características da atividade financeira. Isso é crivo, isso inclusive ao bem da verdade, lógico. Já vi cair em questões para a área fiscal, né? Inclusive na área de contabilidade. Mas é importante saber, tá bom? Anota aí. Então veja, a contabilidade, nesse sentido e medida de ser, ela traz referência a uma série de fenômenos ligados à fiscalização, controle e prestação de contas. Se você for lá no tradutor do Google, vai te aparecer, inclusive, prestação de contas. Eu não tinha muito o que fazer, fiquei curioso. Então, vamos lá. A contabilidade, nessa medida de ser, ela traz dois binômios, duas particularidades que se somam e trazem a sua natureza jurídica. Nós temos, de um lado, a transparência e o outro, a prestação de contas. Então, transparência e prestação de contas associados reverbera, portanto, em uma série de controles. O controle popular, o controle interno e o controle externo. O controle interno é feito pelo próprio poder. Todas as esferas de poderes, legislativo, executivo e judiciário, têm as suas respectivas corpos de órgãos que realizam a fiscalização,
contábil, orçamentária, operacional, patrimonial, enfim, como as corregedorias pontuais do Poder Judiciário. O controle externo, ele denota duas vertentes, o dito parlamentar e o jurisdicional. Bem, essa classificação direto e indireto é uma classificação que eu adoto em razão de algumas doutrinas. Porque o controle parlamentar é um só. É o exercido pontualmente pelo órgão de cúpula máximo do Poder Legislativo de cada unidade federativa. Por exemplo, o Congresso Nacional é o órgão máximo, inclusive bicameral, formado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nessa reverência de ser, nós temos um controle parlamentar exercido pelo Poder Legislativo no âmbito federal, no âmbito da nação brasileira. Agora acontece que o parlamento, no âmbito do Congresso Nacional, ele é auxiliado por um órgão mais específico e técnico, dotado de profissionais com uma visão mais nítida e apropriada e técnica para esse tipo de controle, que são os tribunais de contas. Mas essa classificação é meramente didática. Bem, dando seguimento, nós temos também o controle jurisdicional, que é exercido, pessoal, jurisdicional, que é exercido por onde, gente? Pelo Poder Executivo, que não é, né? Pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, com medida de regra, em razão do princípio da inércia, ele precisa de provocação. Quem que provoca? O interessado. Ou melhor, a parte autora e a parte ré, que se sente lesado. Né? Aliás, nessa medida de ser, no controle jurisdicional abrange o controle de constitucionalidade e os remédios constitucionais aqui na contábeis. Lógico que tem muito mais informações. Estou focando aqui a contábeis. Remédios constitucionais, aqui destacados, habeas datus, habeas corpus, mandado de segurança na forma individual ou coletiva, mandado de injunção na sua forma individual ou coletiva, ação popular, ação civil pública. Há um questionamento, como já falei para vocês, se a ação popular é ou não remédio constitucional. Não vou entrar nesse mérito. Bem, seguindo em frente, nós temos o controle popular, que é exercido pelo próprio cidadão administrado, ou seja, beneficiário e usuário do serviço público, que, como vamos ver mais à frente, esse serviço público pode ser útil singly ou útil universo, de tal medida a consequência que ele vai perante órgãos requerer documentos, requerer informações. O controle popular, ele é uma emanação clara do espírito democrático, na medida e consequência que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, desta Constituição. Então, o povo diretamente, pelo várias formas, portanto, de buscar saber aonde está sendo injetados recursos públicos, à medida e consequência que ontologicamente ele arca com o pagamento de tributos, e sabemos que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então ele vai lá aos órgãos, órgão legislativo, executivo e judiciário, tranquilamente. Beleza? Pessoal, a contábeis, como eu havia falado para vocês, é um dos últimos temas que iremos tratar pontualmente em toda a nossa trajetória. Nessa medida e consequência, o que ocorre? A nossa disciplina, pessoal, coloca esse aqui que tá bom. Na nossa disciplina, cada uma dos elementos que compõem, portanto, a atividade financeira vão ser unidades específicas de estudo. Tudo bem? Outro ponto importante, porque quem avisa amigo é, você vai encontrar em alguns livros, pessoal, como elementos da atividade financeira, somente receitas públicas, despesas públicas e crédito público. Não é porque eu coloquei mais um aqui que eu estou mais certo do que ele. Por favor, vamos ser humildes. É uma dotação, uma orientação doutrinária que eu estou seguindo. Lógico, o outro professor, o outro doutrinador está
perfeitamente correto. É uma orientação acadêmica que eu estou seguindo. Tudo bem? Então, fiz inclusive a observação aqui, ó. Tudo bem? Cuidado com isso. Saiba as duas linhas de pensamento. Ótimo? Beleza. Então, pessoal, finalizado esse procedimento inicial, vou continuar com as videoaulas. Bem, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu desejo, em sinceras palavras, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Saiba que o sucesso é uma decisão sua, pois que Deus realiza seus sonhos. Muito obrigado e até mais.